Olá, alunos! Hoje nós vamos falar sobre adição e subtração com números inteiros envolvendo parênteses, ou seja, quando nós estamos trabalhando números positivos e negativos e eles se encontram dentro de parênteses. Bom, a primeira coisa que nós precisamos saber é fazer o que nós chamamos de jogo de sinal. Então, quando eu tenho um número positivo entre parênteses outro número positivo, o jogo de sinal aqui, ó, positivo com positivo, dá sempre positivo. Positivo com negativo, negativo. Negativo com negativo, positivo. Negativo com positivo, negativo. Nós temos a regrinha aqui. Se os sinais são iguais, ó, positivo, positivo, é positivo. Negativo, negativo, se os sinais são iguais, dá sempre positivo. Se os sinais são diferentes, ó, dá sempre negativo. Certo? E aí nós já temos a ideia de soma com números inteiros. E nós já sabemos duas regrinhas que nós vamos estar sempre trabalhando quando nós estamos tendo sinais iguais e sinais diferentes. Se os sinais são iguais, vou somar os valores e conservar o sinal. Se os sinais são diferentes, eu vou subtrair os valores e conservar o sinal do maior número, tá? Do maior módulo. Então, aqui eu vou observar o seguinte. Eu tenho esses dois valores. Bom, antes de eu resolver aqui essa soma, eu preciso remover esses parênteses, tá? Porque quando a gente for trabalhar com expressão numérica, acontece muito o envolvimento dos parênteses e é preciso que vocês saibam aplicar essas regrinhas. Então, positivo, positivo. Mais com mais, essa regra de sinal aqui vai dar mais. Então, ficou mais 9. Mais com menos deu menos. Menos 6. Então, aqui, ó, sinais são o quê? Um sinal é positivo, outro sinal é negativo. Então, mesmo tendo essa situação aqui, nós vamos primeiro observar os sinais. É isso que vai definir a operação. Os sinais. Sinais diferentes, eu preciso subtrair. Então, 9 menos 6 dá 3. E eu vou pegar o sinal do maior módulo. Ou seja, o maior número aqui era o 9, então seu módulo é o maior. Então, eu vou pegar o sinal de mais. Aqui eu tenho negativo com negativo. Menos com menos dá mais. Mais 3. Negativo com positivo, sinais diferentes, ó. Negativo com positivo dá menos. Menos 6. Então veja que o sinal os valores que estavam dentro do parênteses, eles mudaram totalmente seu sinal, né? Por conta desse sinal de fora, que ele está operando esses valores dentro do parêntese. É importante vocês observar que o sinal do número está sempre na frente do número, tá? O sinal vem primeiro que o número. Esse é um exemplo aqui. Bom, o que acontece aqui? Os sinais são diferentes, ó. Positivo, negativo. Sinais diferentes. Eles são iguais se os dois forem mais, ou se os dois forem menos. Eles são iguais. Um positivo e um negativo são diferentes. Se os sinais são diferentes, eu preciso subtrair e conservar o sinal do maior. 6 menos 3 é 3. Bom, o número de maior módulo é o 6, então vou pegar o sinal dele. Menos. Fazendo esse outro aqui, nós temos menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos. O que acontece agora? Eu tenho dois sinais negativos, ou seja, os sinais são iguais. Mesmo aparecendo essa subtração aqui, não é isso que nós estamos focando mais. Nós estamos trabalhando com números inteiros e está incluindo negativos.
Então, nós estamos observando essa regrinha aqui. Os sinais são iguais, ó. Menos, menos. Sinais iguais, eu vou somar os valores. 8 mais 5 dá 13. E vou conservar o sinal. O sinal que aparece não é o negativo. Então, o resultado é menos 13. Uma situação importante que vocês têm que ficar ciente é que, tipo, um sinal mais aqui. Esse sinal ele está fazendo a operação com todos os sinais, tá? Então, se for positivo, ele não vai alterar. A gente vai fazer o jogo de sinal para ver o que acontece, mas ele não vai alterar a nossa soma. Mais com menos fica menos. Mais com mais fica mais. Veja que eu removi o parêntese, fazendo esse com esse. Depois ele com esse aqui, ó. Mais com menos. Mais com menos dá menos. Menos 3. Mais com mais dá mais. Mais 2. Sinais aqui são diferentes. Então eu vou ter que subtrair e pegar o sinal do maior. 3 menos 2 dá 1. O sinal do maior módulo é o do 3, né? Então eu vou pegar o sinal negativo. Menos 1. E a expressão numérica onde a gente vai ter que resolver aqui. Bom, nessa expressão numérica, nós vamos começar. Quem não lembra a regra de expressão numérica, aqui no canal tem um vídeo explicando, tá? Então, primeiro eu vou começar repetindo as parcelas, porque eu tenho que começar resolvendo os parênteses. 5 menos 14 mais. Aqui eu tenho que resolver essa parcela primeiro. O 15 é positivo, o 7 é negativo, sinais diferentes subtrai. 15 menos 7 vai dar 8. Positivo, certo? Então eu não vou nem colocar no parêntese. Mais 8. Aqui eu tenho 3 mais 5 menos 14 mais 8. Isso aqui vai dar 22. Eu esqueci de fechar esse conchete, tá? Esqueci de fechar as chaves. O conchete eu fechei aqui. Bom, aqui eu tenho 3 mais... Bom, eu tenho 5 menos 22. 5 não tem sinal, mas ele é positivo. Quando o sinal não aparece, é positivo. Sinais diferentes subtrai e pega o sinal do maior. Eu já sei que o 22 é o maior, então vou usar o sinal dele. 22 menos 5 vai dar 17. 17 mais 8. Bom, aqui eu tenho 3 mais. Sinais diferentes subtrai. Mantém o sinal do maior. 17 menos 8 vai dar 9. Aqui eu vou remover esse parênteses, tá? 3 mais com menos vai dar menos 9. Finalizando aqui, nós temos que o 3 é positivo, não aparece sinal aqui na frente dele, então indica que ele é positivo. Se fosse negativo, o sinal é obrigado a aparecer. Então fica sinais diferentes subtrai e pega o sinal do maior. Isso aqui vai dar menos, porque o 9 é maior. 9 menos 3 dá 6. Menos 6. Certo? Esse é o resultado final para essa expressão. Bom, é importante nós lembrarmos essa regrinha para remover o sinal. Numa expressão numérica é preciso fazer o cálculo removendo primeiro os parênteses, depois os conchetes, por último as chaves, tá? Como nós estamos trabalhando só com soma e subtração, observar se sinais são iguais ou são diferentes e usar essa regrinha aqui.